Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a Mesopotâmia, especialmente sobre a sociedade e a religião mesopotâmica, né? Quais são as características que a gente tinha na sociedade e quais as características que a gente também tinha na religião dessa região da Mesopotâmia. Então, vamos lá. Só lembrando algumas coisas importantes sobre a Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre rios e a região, a terra que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, é a região na qual se desenvolveu essa civilização mesopotâmica. E as cidades que surgiram lá, as cidades mais antigas das quais nós temos notícia, são cidades-estado, ou seja, cidades independentes, cidades que eram o seu próprio país. E essas cidades, quando conquistam outras cidades, quando uma dessas cidades cresce, aumenta e começa a conquistar as cidades que estão em volta, obrigando essas cidades a obedecer às suas regras e pagar impostos para ela, ela se transforma num grande império. E na região da Mesopotâmia, a gente teve uma sucessão de impérios, a gente teve vários impérios diferentes. Agora, culturalmente falando, a Mesopotâmia ela tem algumas características que são importantes. E nesse vídeo eu vou falar sobre duas dessas características. A primeira característica que eu vou falar é a respeito da sociedade mesopotâmica, né, as características que a sociedade mesopotâmica tinha, e a outra característica que eu vou falar é sobre a religião mesopotâmica. Então vamos lá, vamos começar com a sociedade. A sociedade mesopotâmica ela é dividida em 4 grupos diferentes, né? Dentro desses grupos, o primeiro e o mais importante de todos, que está lá em cima, né, é o grupo do rei. Então, o rei ele governava principalmente através de direito divino. O que significa isso? Eu mando porque os deuses me escolheram para mandar em vocês. Então, o rei, ele até podia ser, às vezes, um deus vivo caminhando na terra, na crença deles. Ele não era só um representante dos deuses, mas ele mesmo era um deus ou um descendente de um deus que estava aqui na terra. Então, o rei, ele governava porque, de acordo com a crença deles, os deuses haviam escolhido ele para governar. Então, ele e a família deles eram a porção mais importante que você tinha lá em cima na sociedade. Abaixo do rei, você tem outros grupos de pessoas que são importantes. Esse grupo é o que nós chamamos de aristocracia. A aristocracia é o conjunto de pessoas ricas e importantes. Dentro dessas pessoas ricas e importantes, você tem governadores locais, também conhecidos como pateci. O que significa esses governadores locais? Você tem uma cidade que é a cidade mais importante. Essa cidade conquista outra região e ela obriga essa região a obedecer às suas regras. Então você tem o rei nessa cidade, mas nessa outra região você tem um governador, alguém que governa essa cidade, mas obedece ao rei que é do império, que é o rei da cidade que conquistou todas essas outras cidades. Esse governador local, ele também é conhecido como o pateci. Tá? O pateci é o governante que obedece ao rei. Você tem, além disso, dentro dessa aristocracia, além dos governadores locais, você tem sacerdotes, né, que são os líderes religiosos, você tem os principais guerreiros, generais, né, que são as pessoas que são vinculadas ao poder militar, e você também tem os comerciantes mais ricos, né, comerciantes de metais preciosos ou de cerâmicas, comerciantes de grãos, né, de comida, que eles ganham muito dinheiro por causa disso. Então, essa faixa de pessoas ricas e importantes nós chamamos de aristocracia. E normalmente você nasce dentro de um desses grupos e não tem como você mudar de um grupo para o outro. Então você nasce dentro dessa faixa da aristocracia. Abaixo a gente tem o povão, né? Pessoas como eu e você, né? Pessoas mais simples, pessoas mais comuns, né? Que são as pessoas que têm que trabalhar para o seu próprio sustento, né? Esse grupo de pessoas são os camponeses, né? Pessoas que vão trabalhar no campo, né? Como as pessoas que você tem aqui em cima, né? Que são pessoas que estão trabalhando muito, fazendo tijolos, eles faziam tijolos de lama ou eles acabavam né, plantando
trabalhando, fazendo com que as terras se tornassem férteis. Então, pessoas que trabalhavam muito, e também os artesãos, que são pessoas especializadas em fazer serviços manuais. Então, é o carpinteiro, é o marceneiro, é o ourives, né, o cara que mexe com ouro, que é o cara que faz joias e tal. Então, esse grupo de pessoas faz parte do povão. E bem embaixo, você tem um conjunto de pessoas que são os escravos, né? A escravidão é uma das coisas mais antigas que existe na sociedade. E nesse mundo existem duas formas de você se tornar escravo. A primeira forma é você se tornar escravo por dívidas. Ou seja, eu sou um cara pobre, empresto dinheiro de alguém que é rico, não consigo pagar a minha dívida. E como eu não consigo pagar a minha dívida, eu posso me dar como escravo, né, para pagar a minha dívida. Então, como eu não consigo pagar em dinheiro, eu acabo me tornando escravo daquela pessoa. Ou eu posso oferecer um filho ou uma filha para ser escravo como pagamento da minha dívida, o que também era comum acontecer naquele tempo. Então, as pessoas podiam ser escravizadas por suas dívidas. Agora, uma outra forma de você se tornar escravo era você se tornar escravo como prisioneiro de guerra. Então você perdia uma guerra, sobrevivia a isso, e depois que você sobrevivia a isso, você acabava se tornando escravo do povo vencedor. Então, se uma cidade conquistava outra, entre os espólios, entre os troféus de guerra, estavam as pessoas daquela cidade que tinham sido conquistadas e se transformavam escravos do povo vencedor. Então, essa camada dos escravos normalmente era escravo por dívidas ou prisioneiro de guerra. E tem uma coisa bem importante para você entender aqui. Dificilmente tem mobilidade social, ou seja, dificilmente você muda de um grupo para o outro. Você nasceu na aristocracia, você é da aristocracia. Você nasceu do povo, você é do povo. E dificilmente você consegue mudar de um grupo para o outro, tá? Então essa é a divisão que a gente tem da sociedade na Mesopotâmia. E uma outra característica cultural muito importante que a gente tem na Mesopotâmia é a religião. E a religião mesopotâmica, ela tem duas características. Primeira característica, ela é politeísta antropomórfica. Nós temos 4 palavras gregas aqui. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, existe a palavra grega poli. A palavra grega poli, que se usa muito em matemática, ela significa vários, muitos. Normalmente se usa para isso para mais de 4. Então, quando a gente fala da palavra grega poli, a gente está falando de vários. A segunda palavra que a gente tem aqui é teísta. Teísta vem da palavra grega theos, que significa Deus. Então, a palavra politeísta significa acredita em vários deuses, acreditam em muitos deuses diferentes. As outras duas palavras que nós temos aqui são anthropos. Anthropos significa homem, e morphos. Morphos significa forma de. Então, antropomórfica significa forma humana. Então, juntando todas essas palavras gregas, qual que é o significado dessa expressão? Politeísta antropomórfica. Significa que os mesopotâmicos, eles acreditavam em vários deuses diferentes, e esses deuses têm formas e características humanas. Tá? Então, aqui do lado a gente tem algumas imagens de estátuas ou representações dos deuses mesopotâmicos. E você vai perceber que esses deuses são vários, né, politeísta, e esses deuses são antropomórficos, ou seja, esses deuses têm formas e características humanas. Eles têm corpo humano, eles têm gênero, né? Eles são masculino, eles são feminino, eles às vezes são casados, então você tem o deus tal que é casado com a deusa tal. Eles têm as mesmas qualidades e os mesmos defeitos que os homens têm. Então eles se apaixonavam, eles gostavam, eles se iravam, eles ficavam com raiva, eles se vingavam, eles se casavam, se apaixonavam, eles morriam. Então você tem essas características que os seres humanos têm, os deuses mesopotâmicos também tinham. E uma das principais características que existe, né, de toda a religião mesopotâmica
é que ela se baseava muito no culto à fertilidade. O que significa isso? Né? Os mesopotâmicos, eles dependiam muito da agricultura, eles dependiam muito que as plantas crescessem, eles também dependiam da fertilidade dos rebanhos, ou seja, eles dependiam que as plantas crescessem, completassem o seu ciclo e também que os animais tivessem muitos filhotes e os rebanhos aumentassem. Por isso que, nas crenças deles, eles cultuavam esses deuses da fertilidade, acreditando que, cultuando esses deuses, fazendo sacrifícios para esses deuses, né, construindo templos para esses deuses iam garantir fertilidade para os mesopotâmicos. Garantir que você tivesse chuvas, que você tivesse cheias, que você tivesse o crescimento das plantas e a fertilidade dos animais. Tá? Então, essa é uma das características que você tem da religião mesopotâmica. A outra característica que a gente tem é que os mesopotâmicos eles construíam grandes templos chamados de zigurates. Tá? Os zigurates eles eram as grandes construções dos mesopotâmicos. Essa imagem que está aqui atrás de mim, ela é uma representação de um zigurate. Então, o que é o zigurate? O zigurate ele é uma construção em forma de escada de degraus. É como se fosse uma pirâmide, só que ao invés da pirâmide ser assim, ela tem degraus, ela tem andares diferentes. E esses zigurates, eles serviam para diversas coisas diferentes. Então, começando lá de cima. Lá em cima, os mesopotâmicos acreditavam que era a morada dos deuses. Eles acreditavam que se você construísse algo tão alto, você ia chegar onde os deuses moravam. Né? Isso, inclusive, lembra uma história bíblica, né, que acontece na região da Mesopotâmia, que é a história da Torre de Babel. Provavelmente a Torre de Babel era um zigurate, né, uma construção tão alta que alcançava a morada dos deuses. Então, lá em cima, você tinha um templo onde eles acreditavam que os deuses habitavam. E os sacerdotes desse templo, eles utilizavam a parte de cima do zigurate como um observatório astronômico, ou seja, eles usavam aquela parte para estudar as estrelas, e eles também utilizavam aquilo como observatório dos rios, né, para analisar as enchentes dos rios, as cheias dos rios que aconteciam em determinadas épocas do ano. Então, a parte de cima era a morada dos deuses e era um observatório. Na parte mais para baixo, o zigurate ele era utilizado como templo, né, dedicado para os deuses, mas ele também era utilizado como um depósito de grãos. Então você percebe nessa imagem aqui que as pessoas estão descarregando coisas, descarregando animais ou descarregando fardos de grãos de comida que eles estocavam dentro dos zigurates. Então os zigurates eles serviam de templo, de observatório, mas eles também serviam, né, de depósitos de grãos de comida nas cidades mesopotâmicas. E lembrando que a gente, para estudar a história, a gente precisa de fontes e vestígios, e isso daqui que nós temos são as ruínas de um zigurate na região da Mesopotâmia. Então, você consegue perceber como é que essa imagem aqui, muito parecida com a imagem anterior, né, são as ruínas de um grande zigurate que foi construído nessa região da Babilônia. Tá? Então, a gente ter fontes materiais para estudar essa história. Então, lembrando as principais características que nós estudamos da Mesopotâmia até agora, né? Mesopotâmia significa entre rios, é a terra entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Nessa região você teve o desenvolvimento de cidades-estados, cidades independentes, você teve o surgimento de vários impérios diferentes, a sociedade era dividida em 4 grupos, né? O rei em cima, a aristocracia, o povo e a escravidão, os escravos, e a religião era politeísta antropomórfico, vários deuses com formas e características humanas, e eles construíram grandes obras, que são os zigurates, como aquele que aparece naquela imagem lá, que representa uma cidade mesopotâmica. Tá? Então, essas são as características que nós vimos até agora. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês um pouco mais sobre os impérios diferentes que surgiram na Mesopotâmia. Certo, pessoal? Abraço!